Bom, gente, hoje nós vamos falar de dois assuntos. Semana que vem nós falamos de um assunto para encerrar. Dois assuntos de hoje são a tomografia computadorizada e a mamografia. Tá? Semana que vem a gente vai falar de ressonância magnética. Aí a gente encerra com a disciplina. Lembrando, pessoal, hoje é o último trabalho, semana que vem eu não passarei mais trabalho algum, tá? É o último trabalho, não deixe de entregar os trabalhos. Quem ainda não fez todos os trabalhos pode fazer, que tem uma pontuação, mesmo você entregando atrasado, não há problema nenhum, tá? Não deixar de fazer os trabalhos, tá bom? Porque aí o cara não me entrega trabalho nenhum, eu faço como? Não tem como dar nota. Como é que eu vou dar nota se ninguém me entregou nada? Então, quem tiver ainda pendente algum trabalho, faz o trabalho, me envia, que terá uma pontuação, mesmo no atraso, tá bom? Mas hoje é o último trabalho que eu vou entregar a vocês e vocês fazerem, ok? Então vamos iniciar a aula de hoje, vou botar os slides aqui. Começamos com a tomografia. Então, na verdade, a tomografia ela foi descoberta no ano de 1982, chamada de tomografia computadorizada em espiral. Por quê? O movimento, na verdade, que o aparelho faz é em forma espiralada e em forma fracionada, que pode ser de várias formas de fração. Então, quando chegou, na verdade, o protótipo do aparelho, na verdade, você vê que isso aqui ele girava em ângulos menores. Hoje ele tem uma circulação de 360 graus. O único problema que há, por exemplo, imagina uma criança, um bebê fazendo uma tomografia. Há casos até de ser feita a colocação de anestésico, anestesia, para a criança ficar parada. Porque não pode se mexer durante a avaliação com esse tipo de aparelho. Então, desde o primeiro tomógrafo, os princípios básicos de funcionamento permanecem até hoje, com um tubo de raio-x que gira em torno do paciente, por isso que ela é forma espiral, emitindo radiação de forma constante através de um feixe extremamente colimado. Então, essa é a visão interna do aparelho, você veja quanta parte eletrônica existe nele. Os aparelhos de primeira geração tinham um movimento de translação e rotação, detector único e o tempo de corte era de 5 milímetros. Na segunda, aliás, 5 minutos, né? O segunda geração, o movimento é de translação e rotação. O feixe em forma de leque, um maior número de detectores, ali eram 3, agora nós temos aqui 6, e o tempo de corte é 18 segundos para cada corte. Já o de terceira geração, o movimento é rotacional, o feixe em leque, o formato dele é um feixe em leque, aumenta os números de detectores, apesar de serem microscópios, o aumento é quase 10 vezes maior que o anterior, e o tempo de corte é de 2 a 10 segundos. Hoje nós temos, na verdade, de quarta geração. O que está sendo usado hoje em dia, são as tomografias de quarta geração. Os movimentos deles são rotacionais, o feixe dele é em leque, em duas posições, detectores são estacionários, eles são parados e giram em comum acordo, e o tempo de corte é de 2 segundos para cada corte. Existe uma quinta geração, ainda está sendo produzida, que é o movimento de rotação em tubo raio-x, translação de mesa, permitindo a aquisição volumétrica de dados e, consequentemente, estudos vasculares por fases de reconstruções multiplanar em 2D e 3D. Esse ainda está ainda em evolução, tá? O aparelho é chamado de gantry, que é o mais moderno hoje, tá? Existe uma máquina que é dinâmica, ou seja, ela tem um movimento em forma de tração. Tem um console monitor, onde o técnico ou o médico fica em outra sala observando. Se a imagem não for adequada, se faz novamente, que é chamada de estação de trabalho, é uma sala específica para avaliar o que está sendo visualizado. Na verdade, eu tenho o gantry, que é a base, né, onde estão toda a parte eletrônica, a mesa que corre como um trilho, tá? E a região do gantry, aquela região do console, é onde existe ali todo o maquinário, onde vai ser captado, ali vão ser dados laudos, serão impressos as imagens.
para que seja levado pelo paciente. Esses detectores convertem radiação X em sinais elétricos, os quais são enviados a um computador que transforma as imagens através de complexos de cálculos matemáticos. Então, na verdade, eu tenho o raio-x, que é transformado por esse tipo de imagem, tá? Onde eu tenho ossos, tecidos moles, água, gordura e ar. Os ossos são representados pela cor branca na tomografia, os tecidos moles pela cor acinzentada clara e escura, a água fica na cor mais cinza escura, a gordura numa cor cinza mais escura e o ar na cor totalmente escura, em preto. Então, você vê que é bem parecido com raio-x, né? O formato de impressão da imagem é muito parecido com raio-x. Quando o feixe de raio-x atravessa o paciente, ele sofre maior ou menor atenuação e atinge os detectores do lado oposto do tubo. Essa ação maior ou menor depende do quê? A quantidade de gordura que você tem, a quantidade de líquido que você tem no corpo, a massa muscular que você tem. Então, tudo isso é um fator de parede, né? Um limitador. Eles transformam diversas intensidades de radiação em impulsos elétricos e são transferidos para um computador. A área onde o paciente está é dividida virtualmente em quadrados, formando uma grade. Cada quadrado é denominado de pixel. Então você vê que na cabeça, num corte no sentido transversal, quantos pixels existem aqui na base do seu crânio, bem na parte central onde está o nosso cérebro. A grade que é formada pelos pixels tem sempre um formato quadrado ou retangular e é denominado de matriz. Então cada quadradinho desse aqui, cada base é um pixel e cada junção desses quadradinhos é uma matriz. Cada matriz tem uma numeração. Ele está dizendo aqui, ó, 35, 36, 34. Cada matriz tem uma numeração específica. Quanto maior o número de pixels atribuído para uma determinada área, menor o tamanho dos mesmos e, consequentemente, maior a definição da imagem. Quanto menor for o tamanho do corte, mais definida é a imagem. Por isso que eu acho que a ressonância, desculpe, a tomografia, ela é espetacular, como a ressonância também é. Melhorar a definição da imagem, aumentar o número de pixels e aumentar a matriz. Como cada imagem gerada possui uma espessura chamado de voxel, que é o composto quadrático inteiro, é um cubo cuja altura é formada em espessura e corte. Então você tem a visão de topo, você tem a visão anterior, você tem as visões laterais, você tem a visão posterior e você tem a visão inferior. Então você tem todas as visões que nós chamamos de voxel, todas as visões. Superior, inferior, anterior, laterais e posterior. Então você tem a visualização total daquele ponto chamado de pixel, que é retirado como se fosse um pedaço do corpo e visualizado em todos os extremos. Então está aqui a formação da imagem, cada um desses é um pixel. O voxel é essa parte inteira, né, formando esse quadrado, esse pequeno retângulo. Ela é tridimensional, por isso que tem aqui um gráfico XYZ, né? Diferente, por exemplo, do raio-x, que ele é no máximo uni ou bidimensional, a imagem é tridimensional. O valor da densidade de tecidos quando você emite a imagem, né? O osso tem uma unidade chamada de unidade Hochschild, que é de 1000 vezes maior, então a observação do osso é muito maior, enquanto que o ar é menor, por exemplo, o ar nos pulmões. Então tem várias variações aqui de osso, de baço, cada órgão tem uma variação de densidade. Então, na verdade, esse aparelho ele gira em forma espiral. Então ele vai fazendo corte em todos os sentidos, anterior, lateral, posterior, inferior, por isso que você tem o tal do chamado de pitch. O pitch, na verdade, é esse formato, gente, como se fosse uma mola, que ele diz aqui, em espiral, a gente gira. Por isso, se alguém já fez uma tomografia, já escutou, veio, é o movimento de espiral que está rodando em você. Pitch é o movimento da mesa por rotação dividida pela espessura e corte. Então, ele faz até uma imagem aqui interessante, como se eu estivesse cortando uma maçã, né? Ou seja, a casca da maçã em volta dela. Então, ela faz esse movimento espiral em volta do corpo. Esse formato em mola, espiralada.
Aqui ele está mostrando exatamente o movimento espiral, pegando as estruturas que estão na região do quadril, né, mostrando uma parte da coluna, a visualização completa. Então, você gira a imagem, no próprio computador, você consegue girar a imagem e ver em todos os ângulos, né? Depois passa para um CD, hoje um pendrive, onde você pode visualizar isso. Não precisa ficar imprimindo isso para você levar para casa. A própria imagem você consegue detectar. Então, é uma imagem praticamente que perfeita. O pitch menor implica em maior aquisição, são rotações completas, mais informação e menor imagem. O pitch maior é de 1,5, chamado de single channel, implica em voltas incompletas. Então, você pode ter a volta completa ou voltas pequenas, em ângulo. Por isso que eu tenho 360 graus, eu posso fazer só 90, eu posso fazer só 45, eu posso fazer 180. São essas divisões entre pitch maior e pitch menor. Quanto menor o pitch, maior a dose de radiação. Né? Acho que deu para entender isso. Quanto mais eu localizo a incidência do raio-x, maior é a dosagem local, porque ele vai ficar radiando naquele ponto. Enquanto que o pitch maior, a dosagem é menor, porque ele está distribuindo por várias partes do corpo. Algumas patologias estão relacionadas a utilizadas para fazer uso com esse tipo de exame. As patologias como AVC ou AVE, que podem ser do tipo isquêmico ou hemorrágico, e aneurismas. O termo acidente vascular cerebral significa o comprometimento súbito da função cerebral causado por inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos, intracranianos ou extracranianos. Essas doenças cerebrovasculares constituem a terceira causa de morte no mundo, perdendo somente para as cardiopatias em geral e o câncer. O acidente vascular cerebral pode ser definido como um déficit neurológico focal súbito devido a uma lesão vascular. Então, existem vários fatores que estão relacionados ao problema chamado de AVC ou VE. Alimentação inadequada, falta de atividade física, consumo excessivo de álcool, uso de tabaco em excesso, vida desregrada, vamos dizer assim. Aproximadamente 80% dos acidentes vasculares cerebrais são causados por um fluxo baixo de sangue ao cérebro, causando uma isquemia. Os outros 20% por hemorragias, tanto intraparenquimatosas como subaracnoides. Os AVCs hemorrágicos são mais graves, pode levar até o óbito, enquanto que os AVCs isquêmicos são de menor intensidade, pode gerar algum comprometimento a nível motor, mas eles são menos prejudiciais do que os hemorrágicos. O acidente vascular isquêmico ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo que interrompe o fluxo de sangue a uma específica área cerebral, interferindo nas funções neurológicas dependentes daquela região afetada, produzindo uma sintomatologia ou déficits característicos, os déficits motores, os déficits de fala, o déficit de audição. O fisioterapeuta tem que entrar de cabeça, quem for atuar nessa área de fisioterapia neurológica. Tá? Primeiro que a deficiência gerada por aquela falta de oxigenação naquela área cerebral pode não mais, isso em grande parte dos casos, não mais trazer a motricidade normal para aquele indivíduo, porque ele gerou um comprometimento motor causado pela falta de sangue e oxigenação naquela área. Lembrando que bastam 3 minutos para que as estruturas neurais comecem a vir à falência. Então, faltando 3 minutos de sangue, ou seja, oxigenação naquela área cerebral, ele começa a vir a óbito. E conforme o tempo vai passando, ele pode ir aumentando as áreas de comprometimento. Então, outra coisa é se lembrar, áreas menores, comprometimentos menores, é proporcional. Áreas maiores, comprometimentos maiores. Tem pessoas que têm AVC e nem sentem absolutamente nada, nem comprometimento motor vem a ter. Agora, tem pessoas que têm vários somatórios de vários AVCs que vão somando em áreas maiores, aí os comprometimentos tornam-se maiores também. O AVC hemorrágico. Ocorre hemorragia, sangramento local com outros fatores complicadores, tais como aumento da pressão intracraniana, edema e inchaço cerebral, entre outros, levando a sinais sempre focais. Aqui, na verdade, é a formação de uma placa de ateroma, ou seja, um colesterol, que faz o entupimento do vaso, gerando a falta de sangue e oxigenação
em algum vaso cerebral, causando tudo isso aí, ó. O sangue não passa adequadamente, diminui a oxigenação, comprometimento a nível cerebral, por exemplo. Pode ser em outras áreas também. Então, aqui mostrando, na verdade, a formação desse trombo, desse coágulo, tá? Interrompendo o fluxo sanguíneo para alguma área cerebral. Fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, obesidade, excesso de peso, tabagismo, eu falei, álcool, eu falei, anticoncepcional oral, quem faz uso, doenças associadas que acarretam aumento do estado de coagulabilidade, coagulação de sangue do indivíduo. Por exemplo, fugiu agora o nome. Bom, daqui a pouco eu lembro. Sintomas do sistema carotídeo: perda de visão de um olho, porque há irrigação na artéria oftálmica, ou homoparesia, ou seja, de um lado ou uma parte de um lado do corpo, e M quer dizer metade, ou homo, ou uma parte do corpo, plegia, dificuldade de movimento, de toda uma parte, um dimídio, de uma M parte corporal, ou de uma parte do corpo, pode ser só braço, só membro inferior, disfasia, déficit sensitivo em hemicorpo, diplopia, que é a visão dobrada, disartria, dificuldade de movimentos articulares, disfagia, dificuldade de engolir, desequilíbrio, sintomas no território carotídeo. Esse é um problema muito não comum, mas cuidado que a gente tem que ter quando nós fazemos uso, por exemplo, do pulso carotídeo. Como ali não existe válvula alguma, qualquer pressão inadequada que você venha fazer na região carotídea, você pode, caso haja ali dentro algum tipo de ateroma, uma gordurinha ali, um colesterol ruim, ele pode soltar e acabar ocupando alguma área cerebral de menor calibre, tamponando aquela área e a chegada de sangue. Então, muito cuidado quando nós fizermos pressão do pulso carotídeo, porque eu posso soltar por esse estímulo, tá? O estímulo manual pode soltar essa gordura, ela caminhar pelo vaso e chegar num vaso de menor calibre, tamponando esse vaso. Ali não vai chegar sangue, não vai oxigenar, você está gerando um comprometimento para a região cerebral. Aneurisma pode ser induzido pela hipertensão arterial, pelo depósito excessivo de gordura nas artérias, que são as placas ateromatosas, ou traumatismo craniano, como, por exemplo, em quedas. Nos casos de traumatismo craniano, a lesão decorrente da queda é a causadora do aneurisma, devido à criação de um abscesso no local. Os sintomas. Um pequeno aneurisma em fase inicial não produz sintoma. Ao aumentar, o indivíduo pode ter sintomas como dor de cabeça, sensibilidade à luz, náuseas, vômito e perda de consciência. A ruptura do aneurisma é perigosa e geralmente causa sangramento dentro do cérebro, podendo causar morte. Essa situação é um dos tipos de derrame cerebral. Eu já vi um aneurisma de aorta, é horrível, horrível. Você imagina um vaso daquele calibre, que é a artéria aorta, rompendo-se, a pessoa esvai sem sangue e entra em estado de choque em 1 minuto, que basta a perda de 1 litro ou um pouquinho mais para você começar a ter falência de alguns órgãos. Além do que o fluxo fica alterado, né? Em vez de ele passar por um tubo, ele começa a ser jogado para fora. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da cena e até o odor do sangue. É horrível, muito feio. Foi uma senhora, uma vez, eu lembro muito bem desse caso. A pessoa morava próxima à minha casa, veio bater lá em casa desesperada, que a pessoa estava passando mal. Quando eu cheguei lá, ela começou a ter aquelas golfadas de sangue. Uma cena horrorosa, horrível. E você não pode fazer nada. Não tem o que fazer. A morte pode ocorrer se houver o comprometimento de áreas vitais, como as de controle da respiração, da pressão arterial. A artéria aorta é uma artéria vital. O aneurisma, ou seja, é a formação de uma deficiência da parede do vaso que se distende e pode se romper. Um outro amigo também teve um aneurisma de veia cava inferior. Mas ele fumou durante muitos momentos da vida dele, parou de fumar. Mas a gente sabe que mesmo a pessoa parando de fumar, os comprometimentos que ela tem no organismo dela. Mas
conseguiu-se, através de tratamento, ele viveu algum tempo, mas ela veio a romper de qualquer maneira. Aqui é o aneurisma cerebral, ó. Olha aqui como é que ficou o local. Aí vem que ele se rompe e extravasamento, um extravasamento de sangue dentro do cérebro. Aqui novamente, um trombo, formação do aneurisma. O que se tenta fazer? Uma cirurgia para colocação aqui de um stent, para fechar aquilo ali, corta-se aqui, fecha o vaso, para tentar manter o fluxo aqui. Ou tenta se absorver, né, por esse catéter aqui que está sendo colocado. O diagnóstico por imagem, arteriografia, angiografia de ressonância magnética, o Doppler e a angiografia em tomografia computadorizada. A arteriografia é um método invasivo, grande quantidade de contraste colocada no organismo, altas doses de radiação, local específico, possibilita tratamento, é um método ouro, um diagnóstico vascular. Então, o melhor exame para ver se existem comprometimentos vasculares é a arteriografia, mas ela traz comprometimentos orgânicos exatamente pela quantidade excessiva de contraste que é jogada dentro do corpo. Aqui uma arteriografia, uma visualização dela, junto com a ressonância, para ver se o vaso tem algum comprometimento. Aqui, ó, tem um entupimento aqui, ó. Nesse caso aqui está entupido. Aqui também tem. Aqui tem um aneurisma nesse ponto aqui. Olha o aneurisma aqui também. Aqui tem um entupimento. Eu digo que o aneurisma é parecido como uma porta que se avoluma. É uma porta em forma de bolha. Então você tem dentro do vaso, principalmente as veias, as artérias é mais comum em si, mas eu tenho as válvulas que são, na verdade, a função delas é evitar refluxo. Então elas passam no sentido, mas não voltam no sentido oposto. Então essas válvulas que têm contidas dentro de uma veia, elas vão se abrindo e se fechando de acordo com a sístole e a diástole. Então, às vezes, o que é que acontece? Por vários fatores de risco, alimentação, obesidade, cigarro em excesso, alcoolismo em excesso, essas válvulas começam a ter uma fragilidade. Aí você começa, as áreas que eram menores começam a ser maiores. Então você aumenta a pressão dentro do vaso, que pode gerar um aneurisma. Aqui uma angiografia da ressonância magnética arterial, vendo os vasos aqui, as carótidas aqui, tá? A artéria subclávia. Aqui o tronco braquicefálico, né, que é o arco da aorta, está perfeita a visualização. Aqui visualização dos vasos que recobrem o cérebro. O Doppler. O estudo ultrassonográfico permite a caracterização precisa de placas de ateroma e também de a estimativa do grau de estenose vascular. A visão do Doppler é a coloração que te dá, né? As placas têm uma coloração mais escurecida, ou seja, tem um entupimento ali na passagem. Vantagens: maior disponibilidade, menor custo, maior rapidez do exame, que são fatos importantes, visto que se trata de pacientes muitas vezes não cooperativos. Às vezes esse tipo de angiografia, na tomografia, tem que se dar até um anestésico para o cara ficar quietinho. Aqui a visualização novamente do aparelho, né? A forma aqui que desliza e isso gira em forma espiral. Os cortes que são feitos, forma espiralada. Aqui também, a forma de corte, que pode ser localizada ou em forma espiral. Coluna vertebral e encéfalo. Vamos lá. A programação, localizador de sequência, início e fim de corte. Orientação caudocranial, ela pode começar geralmente de baixo para cima ou de cima para baixo, aí depende de cada um, tá? Eu posso começar, pode ser feito o exame no corte de baixo para cima, ou seja, de caudal para crânio ou de crânio para cauda. A coluna vertebral, caso de trauma, a tomografia computadorizada é superior na avaliação de fraturas. A ressonância magnética para a pesquisa de lesões medulares e radiculares. É orientação, tá? Fraturas, problemas ósseos, a tomografia é melhor. Problemas de região da cabeça, da coluna, melhor a ressonância. Doenças degenerativas, a tomografia e a ressonância são aplicadas. No caso, por exemplo, Alzheimer, Parkinson,
esclerose lateral amiotrófica, os dois são utilizados. Processos infecciosos, inflamatórios, tumores, anomalias congênitas, a ressonância é mais indicada. Escoliose, problemas particularmente em crianças, doenças vasculares, problemas de plexo braquial, ressonância está mais indicada. Excetuando-se os casos traumáticos, a avaliação da coluna cervical e dorsal são melhores apreciadas pela ressonância magnética. Então, lembrando que toda a imagem, ela respeita os planos anatômicos do corpo humano. Tá? Sempre, sempre. Porque são visões tridimensionais. E o corpo nosso corpo é uma estrutura tridimensional. Ela tem linhas no sentido sagital, ela tem linhas no sentido coronal, né? Ou frontal, e chama de axial ou transversal. Então, tem 3 níveis aí. Ou seja, a linha X de um gráfico, a linha Y e a linha Z. O corpo é tridimensional. Aqui uma visualização observando a parte central da coluna vertebral de uma vértebra. Tá? Aqui dá para ver perfeitamente o canal vertebral, a musculatura que cerca essa coluna, inclusive aqui, ó, aqui é um pedacinho da medula. Então ele está visualizando a parte posterior com a parte central de L3 e a visualização no corte transversal. Essa é uma visão no corte sagital, está se visualizando os contornos da coluna e vendo se existe algum comprometimento a nível de pressão do disco intervertebral em relação à medula espinal. O planejamento que é feito, que tipo de cortes serão feitos? Transversais, sagitais, coronais? Que forma vai ser feito o corte? Aí a visualização dos cortes. Esses são de 2 segundos, na verdade, e de 1 milímetro. Está visualizando somente a coluna vertebral. Como é feito o planejamento, né? Marca-se o ponto, vê-se os cortes que são realizados, isso vai para a imagem, no computador, é jogado ou impresso ou é gerado no CD, hoje não está se usando mais quase CD, é um pendrive. Aqui vários tipos de corte, ó. Cada pedacinho desse aqui é um corte. Entre uma linha e outra é um corte. A forma tridimensional que esse tipo de imagem dá para a gente, não há dúvida nenhuma o que acontece dentro do corpo humano. Não dá para ter dúvida alguma. Na coluna cervical, aqui, por exemplo, ó, existe um processo aqui, ó, degenerativo. Tem uma hérniazinha, apesar que essa hérnia não está encostando na medula espinhal. Mas existe aqui. Aqui, inclusive, ó, diminuição de espaço entre uma vértebra e outra. Tem um corpo vertebral, um outro corpo vertebral. Aqui eu tenho uma compressãozinha iniciando, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui também tem. Então você tem que sempre olhar, mesmo esse tipo de imagem, a continuidade. Você vê que existe um abaulamento aqui. A linha vem, aqui é um abaulamento, abaulamento. A linha vem, abaulamento. A linha vem, abaulamento, abaulamento. Linha, sem abaulamento. Então ela segue o princípio também, que nós vimos no raio-x, a linha de continuidade. Aí tem pequenos abaulamentos aqui que pode estar gerando dor no paciente. Ó, cerebelo visualizado, a língua visualizada, os discos intervertebrais visualizados, os corpos vertebrais visualizados, os processos espinhosos visualizados. Isso aqui é pele. Aqui em volta, aqui é o esôfago, a traqueia. Nova visualização. Tem uma diminuição de espaço aqui, provavelmente uma pessoa idosa, pelo formato do osteófito aqui, ó. Essa tem hérnia anterior, ó. Aqui tem 2 hérnias anteriores. Uma hérniazinha aqui aparecendo. O abaulamento aqui, comprimindo a medula. Opa. Pergunta, gente, por favor. Dúvidas?
Ele é mais informativo, a aula de hoje é mais informativa. Isso vocês vão ter, na verdade, na prática, o dia a dia de vocês, quando tiverem nas mãos esse tipo de exame para a gente avaliar. Apesar que o laudo vem bonitinho para a gente, mas é uma dica que eu dou sempre. Não vá no laudo primeiro. Tente identificar o problema. Deixa para ler o laudo na última coisa. Olha, coloca a imagem lá e tenta identificar qual é o problema. Deixa para ler o laudo no final, só para confirmar o que você entendeu. Tá? Então, vamos para mamografia. Bom, nós passamos agora meses atrás, né, falando sobre o mês rosa, né, que fala em relação à mulher, e agora nós estamos no mês do homem. Mas a mamografia entra entre os exames mais indicados para problemas na mama. E tem mulheres que fogem desse exame, né? Porque acham aquilo ali é agressivo, machuca e tal. Então é um tipo de radiografia que, por meio da compressão da mama, espalha as estruturas, deixando uma espessura uniforme para a detecção de estruturas de até 2 milímetros. Então, ele detecta tumores, mesmo benignos, de 2 milímetros. É bem pequenininho. O equipamento, o mamógrafo, foi um equipamento convencional. Inclusive, uma informação que eu dou para vocês, o Brasil é o país no mundo onde existem mais mamógrafos, sendo que 75% deles estão quebrados. Esse é o problema. Existe muito aparelho, mas não existem pessoas para consertar esses aparelhos. Primeiro que o conserto é muito caro. Não existem técnicos brasileiros para fazer esse tipo de conserto. Caso haja, ótimo, mas eu não conheço ninguém. Aqui mostrando alguns equipamentos mais antigos, esses não detectavam esse tamanho de 2 milímetros, eles chegavam às vezes a 1 centímetro para conseguir detectar. Aí o primeiro protótipo, em 1965, de um tomógrafo, ele tinha um tripé apoiado, mas não tinha essa precisão que existe hoje. O primeiro mamógrafo para o Brasil foi em 1971. O atual moderno, né? Você tem uma prancha em que a mama é colocada ali embaixo, ela é achatada, aí vence a imagem. Indicações para a mamografia: rastreamento e diagnóstico de problemas que venham a acometer a mama. Lembrando uma coisinha que eu acho que já falei para alguns de vocês. A mama, nós dividimos ela em quadrantes. Dividimos ela pegando a parte central do mamilo, fazendo ali um X, na verdade uma cruz. Então a gente tem 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferiores, 2 laterais e 2 mediais, tá? Em 65% a 70% dos casos de câncer de mama acontecem no quadrante superior lateral, ou seja, a relação que existe nessa região mamária com os nódulos linfáticos. E isso em quase a grande maioria, entre 65% e 70%. Em perto de 20% no quadrante inferior lateral. Então, o câncer de mama, principalmente, que a gente está falando aqui agora, ele acomete mais a mama do lado lateral do que o lado medial. A última delas a ser observada é em cima do mamilo, realmente. O mamilo é o último a ser analisado. Mas o quadrante superior lateral é onde se encontra a maior quantidade de nódulos numa mamografia. São indicações: o rastreamento, exame da mamografia feito em pacientes assintomáticas, mulheres acima de 35 anos que têm um grupo de risco. Quem é esse grupo de risco? Alguém na família foi acometido por um câncer de mama. Então, a partir dos 35 anos de idade, a necessidade de se fazer a mamografia por ser pertencente a um grupo de risco. Mulheres acima dos 40, antes de iniciar a terapia e reposição hormonal. No pré-operatório de cirurgia plástica para rastrear qualquer alteração de mama. Após mastectomia, para estudo da mama contralateral e após cirurgia conservadora. Pode haver um câncer de mama unilateral,
O que acontece na verdade? Com a retirada da mama, estão retirados também peitoral maior e peitoral menor. Retira-se o principal músculo flexor e adutor horizontal do ombro. Outras estruturas terão que ser trabalhadas para melhorar o funcionamento desse ombro, porque você perde um excelente músculo flexor e adutor horizontal do ombro. Outra coisa importante, na retirada da mama, os nódulos linfáticos do mesmo lado da mama também são retirados. Por quê? Há uma tendência de quase 100% de possibilidade que células cancerosas estejam presentes dentro do sistema linfático, nos nódulos axilares. Então, além da retirada da mama, do músculo peitoral maior, do músculo peitoral menor, os nódulos linfáticos axilares do mesmo lado também são retirados. Tá? Isso é chamado mastectomia radical. Retira-se todas essas estruturas. Os cuidados maiores que essa pessoa vai ter que ter no futuro: pintura de cabelo, fazer as unhas, mexer em terra, mexer em coisas quentes demais. Por quê? Qualquer lesão que venha acometer essa região, vai lá na manicure, ela arranca lá um pedaço lá e causa uma infecção. Você pode gerar uma infecção em todo o membro, do mesmo lado. Então você ficou sem defesa ali naquela região. Roupa apertada demais, relógio apertado demais, pulseira apertada demais, roupa tem que ser o mais frouxa possível, porque tudo isso pode gerar um aumento de edema na região, porque você não tem os captadores de excesso de líquidos no corpo, que é o sistema linfático. Então existe ali uma limitação na mulher, caso haja necessidade de fazer uma mastectomia radical. A mamografia diagnóstica é aquela realizada em mulheres com sinais e sintomas de câncer de mama. Os sinais mais frequentes de mama são nódulos, pela palpação, espessamento do tecido mamário, descarga papilar, ou seja, a pele começa a ficar diferenciada, controle é um controle radiológico, e também se faz hoje mamografia em alguns homens que na família existia alguém que teve câncer de mama. A incidência do câncer de mama masculino está em torno de 5%. É alto. Acima de 1%, lembrando, é alto. Ah, Nelson, mas por que está aparecendo câncer de mama nos homens? A alimentação. Principalmente o consumo de carnes. Estou falando de carne vermelha e carne de frango, carne branca. O animal, como ele é tratado, gera um estresse excessivo que libera muitos hormônios na corrente sanguínea desse animal. O animal praticamente não dorme, fica 24 horas comendo. Essa descarga estressante do animal gera descarga excessiva no organismo dele, faz com que ele engorde mais rápido e a gente acaba absorvendo todos esses hormônios que não nos faz bem. Tecidos mamários, glandulares, densidade semelhante, maior e mais claro, fibroso ou conjuntivo ou adiposo, menor densidade. Isso são as visualizações que são feitas com a mamografia. Classificação da mama radiologicamente. Existem, na verdade, alguns tipos, como a mama fibroglandular, que é a faixa etária entre 15 e 30 anos, a mama fibrogordurosa, que é entre 30 e 50 anos, e a mama gordurosa, que é de 50 anos ou mais. Lembrando que toda a estrutura mamária é sustentada inicialmente pelo músculo peitoral maior, tá? As mamas densas, né, que tem uma quantidade menor de gordura, está variando entre 15 e 30 anos de idade. As densas nas pessoas em torno de 30 a 50 anos de idade. E as adiposas, pessoas acima de 50 anos de idade. É uma orientação minha, lógico, cada pessoa faz o que acha necessário. Por que fazer a colocação de silicone, de prótese, antes de uma gestação? Não entendo, desculpe, isso é Nelson pensando, tá? Não entendo. O ideal seria fazer essa colocação dessa prótese depois da amamentação, ou por algum motivo de um câncer de mama, a necessidade de melhorar a autoestima da mulher, né? Imagina perder uma parte do corpo. Mamas adiposas, né? A substituição adiposa total após os 50 anos. Os mamógrafos atuais.
Aqui são as partes do aparelho, o cabeçote do equipamento, o filtrador, o colimador, é onde gera a imagem, o compressor, onde a mama será achatada, a grade antidifusora e o controle de exposição. Aí você pode subir ou descer de acordo com a altura da pessoa. Os modos podem ser automáticos, semiautomáticos ou manuais. São as formas que existem para você gerar a imagem. A técnica radiológica ela pode ser de baixa intensidade ou de muita intensidade. Isso depende da densidade da mama da pessoa, tá? Eu coloquei essa imagem só para ser engraçado. Como é um paciente de mamografia. Parece um cara fazendo uma tortura, apertando a mama da mulher. Essa é a menina sentada esperando para fazer o exame. Tem mulheres que reclamam, né, de dor pela compressão do local. Cada varia de pessoa a pessoa. Na anamnese é importante a identificação do local, isso através da mulher, ela fazendo o teste do toque. Lógico que no médico, o médico, a médica pode fazer também, para saber se aquele é necessidade da utilização da mamografia, mas ele é um exame extremamente importante, até preventivo a um problema futuro. Caso alguém na família tenha tido câncer de mama, muito cuidado, porque você é uma pessoa de risco. Nome completo, idade, menarca, menopausa, saber em que momentos aconteceram essas alterações hormonais no corpo, a história familiar, se alguém teve o problema, o uso de hormônio, caso faça uso, cirurgias prévias de mama, se colocou silicone, se não fez, se fez algum tipo de cirurgia, se fez radioterapia recente. A paciente deve ser orientada para agendar a mamografia uma semana após o período menstrual, quando suas mamas estarão menos doloridas. Isso é importante, uma indicação, uma orientação. Não se deve usar talco, loção, nem desodorante antes da mamografia, pois esses produtos químicos podem minimizar microcalcificações, produzir artefatos e interferir no resultado final. Retirar adornos, a gente usa piercing, né, no bico da mama e outros adornos, né, na região. Vestimenta adequada e acessórios de proteção. A compressão eficiente está numa pressão em torno de 13 a 15 quilos, até a pele ficar tensa. Então, ela tem arredondada, ela tem que ser achatada, a mama é achatada. Reduz a dose de radiação, aumenta o contraste da imagem, aumenta a resolução, diminui distorções na imagem e separa as estruturas da mama. Quando você achata, você consegue visualizar melhor as estruturas que estão compostas ali. A magnificação é usada para aumentar áreas de interesse específica com pequenas lesões ou microcalcificações, tá? Então a mama é colocada, não dá para ver aqui na imagem, a mama é colocada e pressionada. Desce o cone e ali é radiografado. Incidências crânio-caudais ou médio-laterais. Elas são feitas de perfil ou no sentido crânio-caudal. São os dois tipos de visualização utilizadas. Então a mama é colocada sobre a região, é alinhada. Aí numa forma crânio-caudal, ela é achatada, pressionada e incide sobre o local. Posicionamento de compressão, crânio-caudal. Aí você tem essa visualização aqui, da mama direita e da mama esquerda. Eles fazem, na verdade, uma união para você ver os dois lados e fazer uma análise comparativa. Novamente, ainda tem posicionamento de alguns músculos aqui que estão posicionados, né? Olha o peitoral maior aqui. Quer falar alguma coisa, Egli? Eu já fiz esse exame 4 vezes. Tem cerca mais ou menos de 3 anos que eu não faço. Na verdade, agora minha ginecologista passou para fazer agora, essa semana. O que acontece? Fazer isso toda vez por ano, isso não causa câncer também, não? Não. Todo ano se fizer isso não causa câncer? Não. Não? Não. Tá. Não, porque a radiação não é tão grande assim. Ela não é tão grande. Não é tão grande. E é um exame preventivo, né?
Ela faz parte dos exames de prevenção. Tá bom. A incidência, o mosquito passou aqui. A incidência média lateral oblíqua, tá? É traçada nesse sentido, de forma oblíqua. A incidência média lateral oblíqua, a forma oblíqua, que é traçado, um ângulo oblíquo. Está só mostrando os formatos, né? Oblíquos, você vê que está angulado. Devem constar na imagem a seguinte distribuição geométrica de estruturas: o músculo grande dorsal, até o plano do mamilo, a visualização do sulco inframamário, a parte inferior, a visualização da gordura retromamária, que está na parte de trás, e o prolongamento axilar. Isso tem que ser tudo visualizado. A gordura, o peitoral maior, está aqui, ó, formando formato. Homens fazem mamografia? Sim. Se houver histórico familiar. Não havendo histórico familiar, não. Não há necessidade. A mesma coisa nos homens. A forma cranicaudal e a forma oblíqua. Mulheres com silicone podem fazer mamografia? Sim. Olha aqui, ó. Aqui na parte, não sei se dá para ver aqui, ó. Tá aqui o silicone e a mama aqui na frente. Aqui o silicone, fica mais claro ainda, e a mama aqui à frente. Mamas com cicatrizes. Tem o nódulozinho aqui, ó. Tá visualizado. Isso aqui é algum erro, aqui é gordura, na verdade. Mas tem um nódulo aqui, ó. Até grande. Nódulos aumentados, vários nódulos com calcificação. Aqui, então, nem se fala. Lógico que tem que ser analisado. Faz-se uma biópsia, retira-se um pouco daquele líquido da região, vai para análise saber se aquilo é maligno ou benigno, para que se faça os processos de ou retirada, ou radioterapia, quimioterapia, e depende do tratamento de orientação médica. Aqui que eu falei do tal dos quadrantes, ó. Traça-se uma linha, fazendo uma cruz, o quadrante superior lateral, o quadrante superior medial, né, o interno, externo, quadrante inferior externo, quadrante inferior interno. Grande parte do câncer de mama, pegar essa área aqui, ó. Bem direcional com a região da axila. Grande parte fica aqui. O segundo colocado é esse. Aqui são muito menos, com o mamilo também. Mamografia e ultrassonografia. A ultrassonografia não substitui a mamografia. É um método de complementação da análise radiográfica, ou seja, mamográfica. Diferença o nódulo cístico e sólido, para saber se ele é mais denso ou menos denso. Importante em pacientes jovens, para fazer uma análise comparativa. E visualiza lesões em regiões cegas que o mamógrafo não detectou. Aqui são, na verdade, os chamados de ecrãs, são as estruturas que vão marcar e vão mostrar a imagem para a gente. Na verdade, são os filmes, tá? O processamento da imagem, ela é automática, bem rápido. O câncer de mama, definição: crescimento desordenado e incontrolável das células da mama. Pode ser invasivo ou não invasivo. Ela pode crescer e gerar metástase ou não. O fator de retirada de uma mastectomia radical é porque existe uma possibilidade de metástase. A cintilografia seria um exame junto com a mamografia para detectar se existem células cancerosas por outras partes do corpo. A retirada daqueles nódulos linfáticos axilares do mesmo lado é porque se retirou a mama, mas as células cancerosas continuariam ali. E com a não retirada disso, elas vão caminhar para outra parte do corpo. Aí é metástase.
Por isso da retirada da mama e dos nódulos linfáticos do mesmo lado. Fatores de risco: alterações genéticas, histórico familiar, alterações de na mama, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, ou seja, mulheres que não tiveram filhos, a incidência aumenta bastante. E menopausa tardia, aliás, nuliparidade e primiparidade após os 35 anos, ou tem filhos acima dessa idade. Fatores alimentares e obesidade, tabagismo e alcoolismo, faixa etária de 40 a 55 anos e ser pessoa sedentária. Sintomas externos, geralmente é indolor, nódulos são palpáveis, espessamento de tecido, retrações de pele ou mesmo no mamilo e secreções que ficam purgando pelo mamilo. É uma imagem feia, mas é uma imagem que choca, mas é uma imagem que a gente tem que pensar, né? Que a mulher e o homem também tem que se cuidar para que isso aqui não apareça e não seja visualizado. Não sei se vocês estão reparando, no braço do lado da mastectomia, ela está usando aqui uma espécie de uma meia, né? De contenção, de pressão, na verdade. Porque a tendência do edema aqui é aumentar bastante. Vocês devem ter visto alguém na rua, uma mulher com aquela meia, né, de pressão do lado, um espaço bastante grande do lado onde a mama foi retirada, para que ali o edema não seja mais espesso. E ajuda, na verdade, na reposição desses líquidos. Pergunta, gente. É um tema... É um tema chato de ser falado, mas é um tema para a gente pensar um pouquinho. Né? E não, como o senhor falou, não dá só em mulher, dá em homens, né? Sim. Na faculdade, eu estava fazendo a pós-graduação, quando já estava tendo as aulas presenciais, aos sábados, tinha um pessoal lá, tanto mulher quanto homem, tinha 3 mulheres e um homem, ele também tinha sido vítima do câncer, né? E tinha feito a cirurgia. E até então eu pensava que acontecia com mulheres, né? Não. Aí eles explicaram pra gente, né? Teve uma que até fez a cirurgia reparadora, tinha colocado a mama, e as outras 2 não tinham. E o rapaz também lá, né, falando que também ele teve esse problema, teve que tirar a mama e tal. Eu falei, poxa, eu não sabia, né? A gente não tinha, pelo menos eu não tinha esse conhecimento ainda. Sim. Achei super interessante, né? O que eu falei. O que eu falei. O câncer no homem, ele tem relação muito direta com os hormônios de consumo, né? O animal, na verdade, ele é estressado a engordar, né? Ele fica acordado, música, luz acesa e só comendo. A pessoa estressada, ela come. O animal é a mesma coisa. Quando a gente está estressado, a gente procura doce, a gente procura assalta a geladeira à noite, porque a gente está estressado. A gente tem que roubar alguma coisa na nossa cabeça através da comida. Alguma coisa que nos cause, vamos dizer assim, seja saudável naquele momento, e a gente acaba correndo na entrada da comida. Hoje em dia as comidas, elas são todas assim, cheias de hormônios, cheias de químicas, então hoje em dia não tem mais alimentação saudável, a não ser que você plante e que você crie seus animais para poder chegar aí. Porque fora isso, a gente coloca um frango no fogo, só vira água. Então, assim, muito hormônio, né? Você vê, um frango para abate, cuidado naturalmente, ele leva em média 6 meses, um frango para abate. Um frango numa empresa que vende frango congelado, né? 1 mês e meio ele já está para abate. Olha só, tem uma coisa errada. Como é que naturalmente leva 6 meses e dentro de uma empresa leva 1 mês e meio? Ele é estressado. O ovo desse frango é completamente diferente, não tem mais o sabor, né? O alimento, ele não tem mais o sabor que tinha, né? Pelo menos eu tenho essa percepção. Eu às vezes falo aqui em casa, esse frango parecendo com um pano sujo. Não é que a comida esteja suja, é o gosto, não é aquele gosto mais do frango que você sentia. Um troço esquisito. Você vê, tem alguns, não vou falar nomes porque não estou patrocinando ninguém, mas tem locais que você compra frutas, você sente o cheiro da fruta, você sente o gosto da fruta. Aí você compra no mercado, não é o mesmo gosto. Não é o mesmo gosto. Por quê? Está cheio de agrotóxicos, está cheio de química ali,
para que o animal não tenha pragas. E é um alimento mais caro, né? Quando ele não tem agrotóxico, ele é mais natural. O boi, a carne do boi é a mesma coisa. O boi para abate, ele leva em torno de 5 anos para ser abatido, naturalmente. Uma empresa, ele não leva nem um ano e meio a 2 anos para abate. Então, alguma coisa está sendo feita ali, ou estão botando eles para fazer halter, né, para aumentar a massa muscular, injetando hormônio, ou estressando o bicho, que é o que mais acontece. Uma vez eu conversei com uma nutricionista que trabalha dentro dessas empresas grandes, não vou falar o nome porque é antiético. Ela falou, Nelson, eles estressam os animais. Os animais ficam com luz acesa a noite inteira, cheio de comida em volta, com música tocando, dizendo que aquilo relaxa. Não, estão estressando o bicho. Porque quando você estressa o bicho, ele começa a liberar hormônio. E liberando o hormônio, ele engorda mais rápido. Olha a maldade. Isso é maldade com o bicho. E a gente acaba consumindo esse hormônio todo que é gerado por esse animal que está sendo estressado. Somos nós que estamos alimentando disso. Complicado, né? Muito, bastante. Super complicado. Boa pergunta, Daiane. A pessoa que teve a retirada da mama ou câncer de mama, do lado que ela fez a mamografia não se coloca agulha, tá? Sempre do lado contrário. É verdade. É verdade isso. A pessoa fez a mastectomia, vamos exemplificar aqui, do lado direito, não se colocam agulhas do lado direito, principalmente metade do tórax para cima e todo o membro superior do mesmo lado. Não se faz, é verdade isso. Boa pergunta. É verdade. Não se faz. E uma dúvida a mais? Professor? Fala, Daiane. Então, eu tenho uma dúvida. Eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, tá? Mas é mais comigo. O que acontece? No ano de 2018, eu tive que fazer uma ultra. Sim. Aí, nessa ultra, o que eu ia operar, deu nódulo grau 3, bis grau 3. Eu não sei como é que se fala isso, né? Sim. Sendo que a minha cirurgia meio que atrasou e eu não pude. Sim. E aí, em janeiro, 5 meses depois, eu fiz uma outra que deu grau 4. E aí o meu cirurgião, ele não quis operar, me mandou para um ginecologista para ver melhor e tal. E aí, na ressonância, ele passou ressonância, que ele queria injetar alguma coisa para tirar líquido, e a minha mãe ficou apavorada, não quis. Prefiro fazer a ressonância. Na ressonância não deu nada, né? E aí meu médico operou, botou Sim. a prótese e tal. E esse ano eu fiz de novo e deu que não tem nada. Isso é normal por causa de gordura? Porque eu fico meio preocupada, né? Que diz que tem gordura, nódulo de gordura também, né? Que eu não muito eu aconselho a você manter as análises anuais junto ao seu ginecologista e fazer sempre essa análise anual. Porque eu não sei, o histórico da sua família, existem pessoas com câncer de mama na sua família? Não, de mama não. Só com câncer de cabeça, neurológico, e de fígado. Mas de mama não teve, não. Mas tem histórico de câncer na família. Tem, eu já cheguei a falar, tem que conversar isso com a minha mãe. Mas 2 tios morreu com um tumor na cabeça e a minha avó morreu com câncer de fígado. Aí eu fico meio assim, né, com medo também. Então você tem que ser uma pessoa que tem que estar anualmente se cuidando lá, fazendo exames preventivos por esse fator. Tem fator familiar aí. Tá, ok. Só queria saber essa dúvida mesmo. Obrigada. Pode falar nada. Jô, dúvida. Larissa, Cláudia, Gabriele, nenhuma dúvida? O homem da pizza calabresa também não? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Ô, Renan, tu já fez mamografia? Como assim, professor? Como assim? Rapaz, não tem nada demais, cara. É aquela história do histórico familiar. A gente tem que estar acompanhando a família. É o que eu sempre falo para vocês. Vamos olhar para trás. A brincadeira do olhar para trás é olhar avós, mãe e pai.
gente tem que olhar para trás. Nós somos genética deles, pô. Minha família, por exemplo, a fraqueza é pulmonar. Minha família, a fraqueza é pulmonar. Cada família tem um órgão que é mais deficitário. Então, a gente tem que ter mais cuidado com ele. Eu, por exemplo, Covid para mim é uma desgraça. Vai mexer no meu pulmão. Meu não, nos pulmões. E eu tive asma na infância. Ou seja, eu sou uma pessoa de risco. Ok? Podemos encerrar então? Ninguém tem mais dúvida nenhuma? Então, lembrando, gente, semana que vem a gente encerra a matéria. Agora eu estou enviando a vocês o material da aula de hoje. O último trabalho a ser feito por vocês, me enviem até domingo, tá? Para que a gente possa fechar tudo. E na semana que vem a gente encerra e não tem mais trabalho algum, só para encerrar a matéria. Ok? Então, um abraço a todos, continuem se cuidando, porque o bicho está pegando de novo. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso a vocês aí.